Sejam bem-vindos a mais um episódio de Quebra-Mar. E hoje nós estamos aqui em Belo Horizonte, na casa de praia BH Layback. E para começar esse papo aqui, a gente vai conversar com ele, que equilibra a vida com gestão, com treino, com competição, e é um dos criadores e idealizadores desse lugar aqui maravilhoso. Com vocês, Léo Carmo. Obrigado. Léo, seja bem-vindo. Valeu demais. Muito obrigado aí por participar com a gente. E sem mais delongas, Léo, gostaria que você se apresentasse aqui para a nossa audiência que ainda não te conhece, para a gente seguir essa conversa aqui. Bom, primeiro é um prazer imenso ter o Quebra-Mar aqui na nossa casa. Nossa casa que é um lifestyle que tem tudo a ver com o Quebra-Mar. Falar um pouco de mim, falar da gente é um pouco mais difícil, né? Mas vamos lá. Eu já estou no esporte desde 2012, quando comecei com o beach tênis. Mas como atleta, como entusiasta, sempre estive ligado ao esporte. E trabalhava em empresa privada, mas sempre tentava conciliar meu tempo, tentar fazer um equilíbrio de trabalho, viagens e com o esporte. Depois de um tempo, comecei a me ficar muito ligado ao esporte e eu falei assim, cara, o que eu quero para a vida, né? Trabalhar 14, 16 horas por dia dentro do escritório e deixar a vida passar. E aí eu comecei a ir um pouquinho mais tentando desenhar meu futuro. E eu via muito meu futuro ligado ao esporte, trabalhar com o que eu gosto. E aí foi quando eu decidi em 2018 largar tudo e viver pelo esporte. E aí veio a oportunidade de ficar de praia. Eu sempre estava buscando fazer projetos ligado ao beach tênis, mas eu nunca tinha encontrado um lugar para se chamar de meu e para eu poder colocar minhas ideias que eu entendi que seria legal para o esporte e para dar essa oportunidade para todo mundo. E aí foi quando, em 2020, por acaso, eu procurando um terreno, um amigo meu falou assim, cara, tem um amigaço meu também querendo mexer com o beach tênis, ele tem um espaço, eu acho que o espaço é a cara que você precisa, que você procura, e ele precisa de uma pessoa que entenda do negócio. Ele tem uma coisa e você tem a outra, eu acho que a liga vai ser legal. Foi quando eu conheci o Rafa, meu sócio, e aí a gente começou a tocar o Casa de Praia, e do Casa de Praia vieram várias experiências, vários produtos, vários eventos, e mundial, e aí a gente não parou. E aí a gente já tá indo para spoiler, tá, produtor? Depois você coloca aí. Terceira casa em Belo Horizonte. E estamos indo, não para, porque tipo, está na veia, tá no nosso lifestyle de esporte, de cultura, de bem-estar. Sensacional. Então esse é um pouco do Léo. E aí fora, tipo, se o Léo tem 3 filhos, casado, 3 crianças maravilhosas e que também estão no esporte, cada vez mais no esporte. E estamos aí para ajudar todo mundo. Esse é o nosso propósito de vida. É isso, que baita apresentação, rapaziada, para você que está conectando aqui. Esse foi o Léo Carmo. E esse episódio, ele tem o apoio da Layback, oferecimento Layback Water aqui. A água para o seu esporte, a água que acompanha o seu flow, a água com vitaminas para manter a sua hidratação. Seja você do surf, seja você do skate, do beach tênis, independente da sua tribo, Layback, ela foi feita para você. Layback, muito obrigado, gratidão por nos apoiar e acreditar nessa iniciativa. E para você que está vendo aqui, ó, isso aqui é pé na areia, tá? É pé na areia. Hoje eu tô de... Hoje é uma baita experiência que a gente está vivendo aqui. Ô, Léo, isso aqui é ao vivo, pessoal, e gravado depois. Não precisa editar não, tá? Léo, vamos voltar mais um pouquinho, que eu sei que a gente tem muito papo pra rolar aqui. Esporte, cara. Você é um cara apaixonado pelo esporte. Como que começou na infância? Qual foi? Você ganhou a primeira bola, a primeira bike? Cara, o esporte sempre teve muito na minha vida. Desde criança, minha mãe sempre não só me encorajou, mas tipo assim, às vezes me forçou. Eu lembro que, uma época, eu morava em Campinas e eu estava um pouco acima do peso. E aí minha mãe virou e falou assim, não, você vai emagrecer e nós vamos pro clube todo dia, eu vou ser sua treinadora de natação. E aí literalmente me jogava para dentro da piscina e falou assim, vai nadar, sei lá, 10 piscinas, 50 piscinas, enquanto você não acabar, a gente não sai daqui. Mas eu sempre fui muito ligado, comecei com judô, própria natação, futebol, e aí minha vida foi crescendo
ligado no esporte. Eu fui até os 16, 17 anos, quase entrei no profissional de futebol. Sempre passei por amador ali, joguei no Cruzeiro, joguei no Guarani de Campinas. Caraca, curioso. E aí, tipo, sempre tudo. Eu fui campeão, quando eu estava em Belo Horizonte, Colégio Santo Antônio, eu fui campeão de futebol de mesa. Que tipo assim, cara, bolinha de gude, se me chamar, eu tô jogando. Eu gosto da adrenalina, gosto da competição, gosto, tipo assim, que eu acho que é um ambiente saudável, uma coisa que você faz amigos de verdade, é bem legal. Então a vida inteira me acompanhou, sempre, tipo, sempre fui linkado, agora já estou experimentando novos esportes, já estou pensando no outro que eu já vou experimentar. Então minha vida inteira, desde que moleque, meus pais, minha mãe principalmente me incentivou muito a fazer, e é o que hoje que eu faço com meus moleques. Levo meus moleques para todos os campeonatos que eu vou, torneios, e para eles se verem que, tipo, que é um ambiente gostoso, tipo assim, é uma prática legal de levar para a vida, entendeu? Sim, não. Eu concordo 100% com você e sou suspeito para falar de esporte também. A gente pode ficar aqui falando só de esporte aqui o dia todo. E aí você jogou, teve passagens por futebol. Hoje, qual que é o seu esporte de paixão? É difícil falar, mas a gente tem que escolher um, né? O futebol sempre foi minha paixão, só que eu tinha, na época, minha mãe, sempre muito dura, muito rígida comigo, virou assim, cara, você quer continuar no futebol? Beleza, mas você vai ter que estudar. Então, tipo assim, aí entrei na faculdade e aí, tipo assim, larguei o futebol, fui pros estudos. E hoje o beach tênis tá na minha veia, tá na alma, é um prazer estar em quadra, porque tipo assim, eu jogo muito com meus amigos, eu já rodei circuito, já rodei Brasil, mundo para jogar o beach tênis. Hoje faz parte da minha vida profissional, mas hoje o que tá na minha linha ali de frente é o triatlon, é uma coisa, tipo assim, eu gosto de ser motivado. O beach tennis já me motivou muito, me motiva ainda, mas eu sempre busco algo diferente, algo novo. E o triatlo tem me ajudado muito na questão, não só fisicamente, mas muito mais mental. Eu fiz uma prova recente, minha primeira prova, e é diferente, porque tipo assim, é uma briga com você mesmo. Tipo assim, eu não vi adversário, pelo contrário, as pessoas te incentivam a completar. E isso tem me trazido alguns benefícios pro lado profissional também. Então, tipo assim, hoje o triatlo está na minha linha de frente, mas o beach sempre vai estar na minha veia, sempre vai estar no meu coração, vai ser o que me rege aí pela frente, mas o triatlo hoje é o meu esporte. Legal. Cara, e você falou isso assim, eu achei incrível porque a gente começou o papo de esporte aqui, você falando que a tua mãe te levou para nadar, automaticamente todos os outros esportes você tem que correr. Isso tem uma relação, cara, de você ter chegado no triatlon, você enxerga uma relação do como você se conectou na infância para hoje? Porque triatlon é algo que exige do seu corpo, né? E exige muito da sua mente. E hoje você colhe esses benefícios. Mas você vê um link nisso? Você acha que teve um link na infância ali para você chegar hoje? Ou é mais por ser um esportista, experienciar vários esportes? Eu acho que é mais por experiência, de experimentar coisas novas. Eu gosto de desafiar. E, por exemplo, eu dou no beach tennis desde 2013, quando ninguém nunca tinha ouvido falar em beach tennis. É uma coisa nova, uma experiência nova. Não sei se tem um lado do empreendedor, que um lado de nova experiência, tipo, de sempre buscar algo diferente na frente. Não que o trato já tenha bem antigo, mas agora está no hype de novo. Então, o que acontece? Eu não sei se eu quero buscar coisas novas à frente... Não à frente das pessoas, não quero ser melhor do que ninguém, mas eu quero coisas novas, quero me desafiar. Então, tipo assim, triatlo hoje é uma coisa que me desafia muito, porque é exaustivo. Não é qualquer pessoa que consegue não fazer uma prova, mas o ciclo de treinamento é muito forte, tem que treinar 3 vezes por dia, tem que acordar 4h30 da manhã. Então, é algo novo, diferente e que eu gosto de desafiar. Então, tem conexão com o esporte lá atrás, graças a Deus minha mãe me levou para o lado do esporte. Mas eu não vejo link com a natação lá atrás, não, porque, cara, hoje quando fala entrar na água para uma prova é complicado. A natação é o calo de qualquer triatleta. Né? Na hora que você vê aquela lagoa, aquele mar ali, você fala assim, nossa, papai do céu, deixa eu só sair da água, tá bom demais, já é uma vitória. Então,
É muito por esse lado. Legal. Cara, e como é que você se prepara pro triatlon hoje? Como que é a sua rotina? Cara, eu tenho treinadores, né, que me ajudam. Então, eu tenho uma planilha de semanal. Então, de manhã cedo eu faço já um treino, na hora do almoço outro e no final do dia outro. E aí, nesses intervalos, tem a parte do trabalho e é isso, é uma loucura. Tem um dia de folga, que normalmente é domingo, mas acaba que a gente faz alguma coisa ou outra ali para dar uma soltada. Então tem a ajuda de fisioterapeuta, nutricionista, porque o corpo, a gente até lê alguns estudos que o corpo não foi feito para fazer triatlon, que é uma coisa tipo assim. E olha que eu tô começando, ainda tô no triatlon ali tipo assim, iniciante. Eu fico vendo esses caras de prova que fazem o full, o triatlo full, cara, esses caras são super-heróis, porque 10 horas de prova ali é muito desgastante. E falam que faz mal o corpo não estar preparado para aquilo. Mas tem maluco para tudo. Tem maluco para tudo. Então nós vamos na maluquice da galera. É muita alta performance, né? Exige muito do corpo ali, da mente, igual você comentou um pouco nos bastidores ali. E você tem uma adaptação de alimentação também, rotina? Cara, o corpo, quando eu falo que o corpo não está preparado, quando você começa a vir em alta performance, começa a vir... Cara, quem faz triatlo sem dor o tempo inteiro. Mas eu tive recentemente uma lesão que é no estômago. Que você tem, tipo assim, chama-se diarreia do corredor. Cara, do nada, tipo, você tá correndo a prova, do nada vem a vontade no banheiro. Então a galera tem que sair correndo, entrando no banheiro, porque, tipo assim, senão você literalmente vai cagar na calça, não tem jeito. Caraca. Então, tipo assim, toda hora você vai descobrindo uma coisa nova. O corpo o corpo reage à sua performance. Então, cara, não tem jeito. Quem quer fazer o esporte de alta performance, se não tiver acompanhamento médico, nutricional, de terapia, tipo, do corpo, preparação, não consegue. Então, tipo assim, é muita dedicação. Tem que querer fazer, entendeu? Então, você tem que abdicar de algumas coisas para conseguir o objetivo final, que é performar. E você falou que você fez você participou agora de uma prova. Como é que foi? Onde é que foi? Conta pra gente. Participei em fevereiro de uma prova ao Limits em Alphaville, Nova Lima. Foi minha primeira prova. Um mês antes, eu estava bem nervoso. Porque, tipo, de novo, natação. Eu já estava pensando na natação, porque a natação é o pior dos 3 esportes que eu faço. E eu, literalmente, tive poucas experiências de água fora da piscina. E todo mundo falou assim, cara, lagoa ali do Alphaville é bem perigosa, não sei o quê, já vem na cabeça, e eu comecei com aquilo. E aí, o triatlo tem toda uma coisa que eu não conhecia. Por exemplo, a área de transição, que você vai colocar seus equipamentos, abre 6 horas da manhã, e fecha às 6h30. Só que a minha prova era só 8h30. Então eu já estava pronto, 6h30, e vendo uma galera de elite largando. E aí, cara, aí começa a vir ansiedade, você começa a ficar nervoso. Cara, eu vi o cara que saiu na prova, na frente, eram 3 vezes a maior distância que eu fiz. E aí, na hora que eu olhei no relógio, eu disse, cara, mas esse é o tempo que eu vou fazer. Porque o meu tempo é 3 vezes menos que eu vou fazer. Que maluquice é essa? Esse eu começo a ficar ansioso. Mas aí eu fui pra água, tipo assim, dei uma afobada no início, mas depois completei. Quando eu saí da água, eu falei assim, cara, agora tá lindo, agora vamos embora, agora só curtir agora é curtição. Aí fui pro pedal, fui pra corrida, na corrida eu senti uma lesão antiga, mas deu pra correr, é muita adrenalina, tipo assim, a galera, você vê todo mundo correndo, todo mundo se esforçando, aí você vê jovens, idosos, velhos, gente performando, você vê de tudo, a minha prova tinha 186 pessoas. Foi muito legal. Na hora que você termina, você cruza ali de chegar, cara, você pouco se importa com o resultado, o tempo. Você completei, tipo assim, minha primeira experiência, minha primeira prova, que legal. E aí tava com meu filho me esperando ali de chegada. Então, tipo assim, cara, eu já tô tudo guardado, que eu vou fazer um quadro pra mim da medalha, do meu tempo, do meu número. Porque, tipo assim, é muito legal. E aí já vai pensando nos próximos. Aí fica algo que você já acabou essa, quando é a próxima... A gente brinca que no triatlon, que acabou uma competição, acabou no domingo,
Pô, agora, tipo assim, vou dar um refresco. Cara, nada, segunda-feira o treino normal para um ciclo novo, um ciclo mais desafiador. Então não para, não dá. Um dia, 2 dias que você fica, já era. Não, você perde ritmo, você tem que estar performando, correr atrás. Meu treinador fala assim, cara, você deixou de treinar um dia, esquece, vamos pro próximo. E é isso, um dia atrás do outro. Legal demais. Mas é legal, tipo, é gostoso. Tipo, assim, na hora que você vai subir na bike, você, caralho, eu tenho 50, 60 quilômetros pela frente. Mas aí você começa e vai indo, vai fluindo, aí na hora que você termina aquela lá em cima, que delícia, é bom demais. Bom demais. Parabéns, Léo. Valeu, obrigado. Parabéns. Primeira prova concluída aí, esperamos te ver nas próximas. Quando que é a próxima? Já tem data? Tem data em novembro em Aracaju. Uau. E esse é um 70.3, é um desafio, que são 1.900 de natação, 90 de bike e 21 de corrida. Um volume Na hora que grande, começa a hein? pensar, você assim, vou desistir. Mas é legal demais. O volume de treinamento é alto, mas é isso. E te dá uma sensação, depois de completar a prova, que você pode fazer qualquer coisa na vida? Que o esporte também traz essa sensação, né? De que você treina, se prepara para uma prova, mas aí você se preparou, você foi lá e executou. Porque na vida tudo é preparo. Tudo é treinável também, Tudo é né? treinável. Eu sempre escutei muito. Eu falo assim, cara, eu não consigo nadar 500 metros no mar, 500 metros numa lagoa. Mas, cara, todo dia você treinando, aí você vai pegando, você vai. Eu tenho histórias de triatletas que nunca tinham entrado na água, não sabia nadar. Mas foi treinando, foi aperfeiçoando e conseguiu completar. Então é isso. E o que eu gosto muito desses desafios é que, por exemplo, algumas provas, eu acho que todo mundo é capaz de fazer, mas tem outras que só com muito treino você chega lá. É a história de uma meia maratona e uma maratona. Uma meia maratona, eu acho que se a gente sair para a rua correr, você vai fazer. Agora, uma maratona, meu amigo, você não vai conseguir fazer. Então, esse desafio, eu acho que me motiva a estar buscando. E a maratona está no meu caderninho ali de coisas de fazer antes de parar com o esporte. Legal. Vem mais coisa por aí, vou te perguntar mais coisas sobre isso, Léo. Parabéns de novo, porque assim, realmente se preparar. E não é um esporte coletivo, é coletivo quando você está na prova, um apoia o outro. Então é você contra o adversário que é você mesmo, né? A sua cabeça ali. Cara, vamos falar um pouco de beach tênis também? A gente falou do Casa de Praia, falou dela ter sido idealizada ali no 2018, né? No começo ali do boom do beach tênis. Você está inserido nesse esporte também, né? E como que você vê, né? Você já falou que assim é um esporte que continua crescendo. Inclusive temos uma prática aqui atrás, né? Ah lá, galera. Como é que você vê, cara, o cenário do esporte hoje em Belo Horizonte, em Minas e Brasil? O beach tênis, como qualquer esporte novo, ele cresceu e cresceu muito. Agora continua crescendo, mas de uma forma menor do que há 2 anos atrás, vamos dizer assim. O grande problema de esporte que cresce muito rápido é que ele cresce de uma forma desordenada. Tem muita coisa para poder aprender, tem muita coisa para poder melhorar, mas tipo assim, também não dá para a gente criticar, apontar dedos, porque se a gente for ver quanto tempo os outros esportes, que já tem muitos anos, apanharam para chegar hoje numa profissionalização que eles têm hoje. Exatamente. Você pegar o tênis, tipo assim, lá atrás foi muito criticado, teve os seus problemas, hoje está redondo, tem ainda muitas falhas. O beach tem, vou falar, no Brasil foi 2008 que chegou o beach tênis, 2008, 2010, um esporte muito novo. Então, tipo assim, dá para melhorar? Demais. Mas também a gente não pode deixar de aproveitar o boom de trazer as pessoas para o esporte. Então, eu acho que sim, vai crescer, precisa profissionalizar. Hoje, 80% do circuito mundial de beach tênis é jogado no Brasil. O Brasil hoje é campeão mundial de beach tênis, é uma potência junto com a Itália. Então, eu acho assim, mas só que tem um lado positivo de 80% estar no Brasil, mas se a gente quer, igual estão se pleiteando cada vez mais o esporte em Olimpíadas, nós temos que desenvolver as outras culturas também. Nós temos que levar para a Europa, Estados Unidos, Ásia. Então, todos os países precisam. Então, não dá para só concentrar, não dá para fazer um trabalho só interno no Brasil.
É algo que a nossa briga que a gente sempre tem com as confederações e federações, é exatamente isso. O que a gente está fazendo? Beleza, estão olhando para dentro do Brasil, que está dando dinheiro, tem patrocinador. Tem os atletas, a grande maioria dos atletas mundiais moram no Brasil hoje, dão aula no Brasil, é uma fonte de renda legal para eles, mas e lá para trás? E lá onde a Itália, onde começou o beach tênis, praticamente não existe mais beach tênis. Então a gente tem que olhar para todo mundo, para o esporte globalizar e se profissionalizar cada vez mais. Então eu tenho um lado legal, mas eu vejo o lado preocupante do esporte se organizar. E em Belo Horizonte está explodindo, cara. Em Belo Horizonte tem 4, 5 torneios por final de semana. Tá tendo um final de semana agora. Aqui a gente faz bastante eventos. E é uma festa, né? O legal do esporte é que é uma confraternização fora de quadra super legal, que a galera não fica só dentro de quadro de competição. Depois, fora quadro, tem a resenha, tem a mulherada, tem muito jogando beach tênis, tem a resenha da mulherada. Enfim, eu vejo com bons olhos e tanto é que a gente está investindo cada vez mais no esporte, que a gente vê um crescimento ainda sustentável. Legal. E você falou da profissionalização, né, Cari? Até por ele ser novo, assim, a base, né, a capacitação de professores, alunos, como é que funciona? O atleta hoje, ou o praticante, ele vem de outros esportes de raquetes, como o paddle, o tênis, e ele vem praticar o beach tênis? Ou ele vem de um outro esporte coletivo? Como é que funciona? No início, o esporte veio muito tenista, muito jogador de vôlei, jogadora de vôlei, badminton. Mas hoje o esporte cresceu tanto que pessoas cruas, que nunca pegaram na raquete, começaram a jogar o beach tênis, porque é um esporte fácil de praticar. Então você vê, tipo assim, eu faço comparação com o tênis. O tênis, para uma pessoa trocar bolinha ali, fazer um joguinho, vai demorar de 6, 8 meses, 1 ano, para poder estar praticando, fazendo aula, para poder jogar. O beach, cara, em 1 mês o cara já está trocando bolinha. Porque, querendo ou não, a gente faz o link com o frescobol de praia. Todo mundo que viaja para a praia sempre leva uma raquetinha, bolinha para jogar um frescobol na praia. E querendo ou não, o beach é um frescobol, só que com a rede. Então você consegue ter esse controle. E uma coisa muito legal que aconteceu é que é um esporte aeróbico muito forte, por causa do terreno, a areia, né? Que prende bem. Então as mulheres, muita gente que não gosta de fazer uma esteira, fazer uma escada, fazer alguma coisa em academia, descobriu um prazer no esporte aeróbico na areia, no beach tênis. Legal. Então muita gente sai da esteira, vem para cá jogar e é divertido. Então você alinha a suadeira com a saúde e com a leveza de se estar junto com os amigos. Demais. Entendeu? E você falou que em 1 mês ali de prática já está trocando bolinha. Já está trocando bolinha. Só fazer uma pausa aqui então, Léo. Queria avisar a produção aí, o pessoal que dá desculpa, que não vai treinar, que tem um esporte aqui, ó, que é 0 dificuldade. É só querer, né, Léo? Só querer. É só querer, viu, produção? Depois aí eu vou cobrar de vocês. Bom, vamos seguir aqui nesse papo então. Léo, e capacitação? Porque assim, o professor hoje, como é que ele se torna um professor de beach? Vem da onde essa capacitação? Então, aí é um dos problemas que pela explosão do beach tênis se gerou. Muitos professores, treinadores e atletas do tênis enxergaram uma oportunidade de ganhar dinheiro no beach tênis, então migraram para o beach tênis e não se prepararam. Então, esse é um grande problema que tem, porque você vê academias, você vê professores que não têm um grau mínimo de entender do esporte para poder estar dando aquelas aulas. Mas a demanda é tão alta que isso acaba passando por cima. Mas hoje as confederações e as federações têm cursos que capacitam os professores. Legal. Cara, tem tipo assim, curso aí que tem todo final de semana 200, 300, 400 professores, pessoas com as instrução de atletas, de capacitadores para poder ser um professor, um profissional da área. Então tem demais, cara. Hoje tanto que você vê stand-ups aí de comédia, que todo mundo é professor de beach tênis. Porque tipo, é muita gente dando aula, muita gente. E, cara, nós estamos falando que hoje um professor de beach tênis consegue tirar salários que um diretor de empresa não consegue.
e sem ter nenhum tipo de capacitação. Porque tem uma alta demanda, né? Alta demanda. Legal. Só que, tipo assim, como a gente falou lá, né, dos problemas. Só que o beat agora também as pessoas começam a ser mais exigentes, enxergar os bons profissionais, aqueles que, tipo assim, que vão atrás se capacitar. Então, começa a ter uma escolha para os melhores profissionais. Então, esses piores vão ter que correr atrás para não perder os alunos. E aqueles que sempre se procuraram se capacitar estão na frente dessa galera. Mas a demanda é muito alta. Você vai no interior de Minas aí, tipo assim, falta professor. Não tem professor. Então, vamos dizer assim, qualquer um está dando aula. Entendi. Mas tem muito recurso hoje para as pessoas buscarem para poder se capacitar, entendeu? Entendi. E assim, acho que todo esporte, né, Léo, para se desenvolver com solidez, com uma base, precisa ter essa capacitação, né? Tanto de professores, tanto até dos próprios clubes ou dos próprios espaços, para entregar uma metodologia que faça sentido ali. Você falou, para a gente fechar esse assunto, uma coisa que eu achei muito curiosa é sobre a mulherada, porque é um esporte que a gente vê, sim, a presença majoritariamente de mulheres, né? Isso tem uma relação por ser um esporte de raquete? Não. Eu acho que é um esporte... Primeiro, é um esporte democrático e inclusivo. Que, tipo assim, diferente do tênis, que é um esporte mais técnico, por isso que muitos homens, mas tem muito espaço de mulher. O próprio pádel, que tem muito homem, tem uma quantia menor de mulher. O beach é o contrário de tudo isso. O beach, a mulher meio que se equipara ali com o homem. Pô, é um esporte assim, que eu consigo fazer igual o homem. Então e tem muito lance da facilidade, do fortalecimento de glúteos e pernas, que mulher treina isso na academia bastante. E o mais legal de tudo é que as mulheres descobriram no beach a pelada do homem no futebol. Entendi. Então vem um grupinho de amigas, vem jogar, bate sua bola, dá aquela suada, pô, vamos pro bar agora tomar vamos tomar um drink. E aí fica na resenha. Quando uma mulher ia fazer isso no futebol, ou ia fazer isso numa academia, não faz. Então, tipo assim, criou-se esse esporte legal. E gera essa comunidade, né? Existe essa comunidade. E hoje você vê, tem sexta-feiras em Belo Horizonte, que as meninas têm um clubinho delas, que tipo, sei lá, tem 40, 50 mulheres jogando e depois já sai pra almoçar, já vai tomar uma. Cara, então ficou muito legal isso. Elas meio que, tipo assim, ao buscar o espaço que sempre deveriam ser delas, mas que elas enxergaram no beach tennis uma oportunidade de estar fazendo o que o homem já faz há muito tempo. Legal demais, legal demais. Você mulherada aí, ó, vocês mulheradas que ainda não praticam beach tênis, que estão na dúvida de qual esporte, fica a dica aí, tá bom? Léo, a Quebra-Mar é um espaço de histórias reais, de conexões de verdade. Tá sendo incrível conversar com você aqui. Mais uma vez, assim, obrigado pelo seu tempo, por estar hoje aqui conosco. A gente preparou um presente para você nesse momento. Beleza. De um dos nossos apoiadores. E aí eu queria pedir ajuda para nossa produção, para trazer aqui. Produção, por favor. Léo, aqui um dos nossos apoiadores, a Tridot. Dentro dessa caixa, além de uma caixa, tem um presente aí, tá? Posso abrir? Por favor, Léo. Tridot, pessoal, significa processo, persistência e progresso. São os 3 pontos onde eles desenharam e criaram isso pro mundo, para que você obtenha performance em tudo aquilo que você for fazer. O presente, Léo, é essa camiseta super respirável. Caramba. Tem proteção UV. Ela Obrigado. É flexível no corpo, leve para os seus treinos. Tecidos dá para ver já. Pois é. Tridot, meus amigos, muito obrigado por apoiar esse projeto, a iniciativa. Se você também quer ter uma Tridot, tem o link na descrição aí do vídeo. Valeu, um abraço. Obrigado, Tridot, pelo presente. Super bem-vindo. Quis aqui, é igual o pijama, né? Tipo assim, esse tipo de roupa tá no meu dia a dia o tempo inteiro. Não, e detalhe, que ela é respirável, tem tecnologia ali que você pode usar ela, não dá cheiro, então... Bem legal. Bom proveito, tá, Léo? Valeu, obrigado mesmo pelo presente. Continuando aqui, pessoal, histórias reais. Léo, obrigado aí por trazer tantas histórias de esporte até aqui. E vamos falar um pouco de empreendedorismo também, que eu acho que é uma pauta ali que a galera tá curiosa para saber. Como é que você equilibra, cara, o treino para as provas de triatlon, a família, que assim é prioridade. Como é que você equilibra com tantos negócios assim? São prioridades.
Eu todo domingo eu monto minha agenda da semana. Monto a minha agenda dizendo, e aí eu já coloco o que são minhas obrigações e que eu não abro mão. Primeira delas são os meus filhos. Então eu coloco lá que eu busco eles todos os dias na escola. De manhã cedo eu ajudo eles para se arrumarem para ir para a escola. Então isso já trava a minha agenda. Aqueles horários ali já está travado, de levar para o futebol, levar para a dança. Então está travado a minha agenda. Que nada, a não ser que seja um compromisso muito sério, que não dê para mexer, que eu vou trocar. Fora isso, meus filhos, a minha família em primeiro lugar. E aí, tipo assim, tem uns trabalhos que eu conheço os meus sócios, sei que hora que funciona melhor para eles, e aí eu tento também fazer os ajustes. Então, por isso que eu gosto de treinar muito cedo, porque eu treino ali 5 horas da manhã, 6, 6 e meia eu tô parando, e aí eu já vou para casa para poder ajudar em casa com as crianças, para as crianças saírem. Essas crianças saem, aí eu começo a trabalhar. Hora do almoço, as minhas crianças estudam integral. Então, hora do almoço eu faço outro treino, e entre os intervalos da parte da manhã e à tarde, eu tô fazendo meus trabalhos das minhas empresas. Então, às vezes eu venho trabalhar aqui no Casa de Praia, às vezes eu estou nas outras obras que a gente está fazendo, ou às vezes eu trabalho de home office, ou às vezes eu vou para o clube, que, por exemplo, às vezes eu vou nadar no clube e já trabalho lá à tarde, porque aí eu tiro um momento ali que eu vou conseguir ficar mais zen e pensar nos projetos, que são muitos eventos. Então eu vou conciliando, mas eu sempre tenho dentro do meu planejamento, as minhas obrigações são travadas, os meus treinos depois, e aí eu encaixo a parte toda de trabalho. E uma facilidade que eu tenho muito grande de trabalho é que é tudo online. Eu tipo assim, não tenho que estar no escritório, a minha equipe é toda online, então qualquer lugar eu vou fazer. Estando presente, eu não tem hora que tem que estar presente, tem as reuniões, tem os patrocinadores, tem os parceiros. Mas então fica fácil. Eu viajava muito, eu tinha uma equipe de beach tennis que eu acompanhava essa equipe no mundo inteiro. Hoje eu deixei de lado porque eu preciso colocar energia mais em outros projetos. Mas então fica fácil de conciliar. Legal. Você falou desse cronograma que você monta semanalmente aí, né? Então, assim, é definir as prioridades, o que é inegociável, porque as outras coisas ali podem ser readaptadas. Eu quero deixar essa dica para quem está assistindo a gente aí, está começando um negócio, ou está passando algum rabo na vida aí, cara. Redefina as suas prioridades, porque, assim, equilibrar as coisas é possível desde que haja organização, disciplina, né, Léo? Disciplina, constância. Constância nas coisas, porque aí o resultado vem. E é interessante, né, Léo, que assim, o Casa de Praia aqui, onde nós estamos hoje gravando, ele é um espaço de experiências, um espaço esportivo que traz essa qualidade de vida. Então, assim, também a gente acaba absorvendo um pouco disso ali e adotando até um flow, né, uma vibe de lidar. Aí, dito isso assim, cara, qual que é o maior desafio assim, que você já passou na vida, no empreendedorismo? E como que você conseguiu resolver, reorganizar? Cara, empreender no Brasil é uma loucura, né? Demais. É uma loucura, não é fácil. Acho que todo dia a gente tem que se reinventar, sempre estudar muito, sempre estar enxergando lá na frente o que precisamos mexer. Não dá para esperar o navio afundar para depois você correr atrás. Então, eu acho assim, eu acredito muito nas pessoas. Me juntei com um time que a gente se completa. Eu tenho minhas falhas, meus sócios têm as outras falhas, o time, mas a gente sempre está se ajudando. Pau quebra, tem as brigas, mas é sempre em prol do negócio caminhar. Então, existe muita humildade da nossa parte. Então, tipo assim, se tem uma coisa que não está indo bem, a gente senta, conversa, redistribui, rever o que a gente estava fazendo, se está certo, se está errado, porque senão o negócio afunda. Então, é isso que tem feito o nosso negócio caminhar sempre. Então, no Casa de Praia, por exemplo, nós estamos indo para o 5º ano e a gente deslumbrando mais e mais, cada vez mais. Então, eu acho tipo assim, que confiança, escolher as pessoas certas para estar do seu lado, delegar. A gente delega muito para o nosso time, a gente confia muito no nosso time,
porque isso nos dá espaço para a gente estar observando o mercado e vendo outras possibilidades, novas coisas, novos projetos. E todo dia surge uma oportunidade. Algumas oportunidades a gente pega, outras oportunidades a gente agradece, mas empreender é isso, é estudar todo dia e todo dia tá, tipo assim, revivendo tudo para saber se estamos no caminho certo, se estamos no caminho errado, o que podemos fazer para estar sobrevivendo nesse mercado, porque realmente as contas chegam e são grandes. São muitas também. Ô, Léo, não é papo de coach aqui não, tá? E eu já puxei para a audiência aqui algo que você falou, me apropriei e dei a dica da organização, da prioridade e da disciplina. Mas eu queria que você, como um empreendedor, né, e ali fomentando o esporte, fomentando vários negócios, desse também, né, o seu ponto de vista, olhando para essa câmera aqui, ó, que ela é toda sua, para quem está começando agora um negócio, por onde ele deve começar? Cara, eu acho que para começar um negócio seu, mais do que nunca, você tem que acreditar no negócio. Eu acho que todo negócio é um sonho e você tem que, se você sonha com aquilo, você tem que acreditar. E não é só acreditar, é trabalhar, levantar a bunda, tipo assim, persistir. Vai ter não, mas tipo assim, uma hora você vai conseguir. Você vai escutar muito coisa negativa, muita gente não vai te apoiar, muita gente vai pensar, mas isso não vai para frente, isso não funciona. Mas se você acredita, vá atrás, não desista. Eu falo, tipo assim, é igual um treino. Cara, eu não saco bem no beach tênis. Então, tipo assim, eu vou fazer 1000 saques por dia. Uma hora, o meu saque vai ficar bom. E a mesma coisa do empreendedor, tipo assim, não desista, porque só assim você vai conseguir vencer. Vai ter muito mais barreiras, pedras do que alegrias. Vai chorar, vai virar noite, eu já virei noite, já acordei de madrugada para fazer apresentações, já engoli muito sapo, mas cara, acredite no sonho, não desista e se apegue a pessoas que vai estar te dando um empurrãozinho ali todo dia. Eu falo que eu tenho muita sorte porque eu sempre tive pessoas ao meu lado, principalmente minha família, minha esposa, meus filhos sempre acreditaram no que eu estava desenvolvendo. E é isso. E é essas pessoas que te amam, essas pessoas que vão acreditar, que vão estar do seu lado, seja na porrada, seja na tristeza, seja na alegria. Mas acredite. E acredite e que você vai vencer e que você vai dar a volta, independente do seu negócio, independente se é uma loucura, uma coisa pequena, uma coisa grande, uma média. Cara, não deixe de trabalhar, não deixe de acreditar, que você pode ter certeza. Nada é do dia para a noite. Exato. Da noite para o dia. Eu vejo exemplos aí de pessoas que estão vencendo hoje, que começaram lá 9, 10 anos atrás, 15 anos atrás e hoje está colhendo fruto. E aí muita gente brinca, né? A tal da sorte, né? Mas levanta a bunda da cadeira todo dia não para você ver se a sorte não vem. Vai vir, pode ter certeza que vai construir sua sorte. Uhum. É isso, eu acho que assim, acreditar, tem que acreditar. Perfeito. Todo empreendedor de sucesso um dia foi um louco sonhador. Que não desistiu. Muito bom. Cara, e você falou que empreender no Brasil não é fácil, que não dá pra gente desistir, porque também às vezes você tá quase chegando ali, né? Você não sabe, mas você tava quase. Aí você foi lá e mudou a direção, né? Às vezes muito louco. Parou, é doido demais. Por isso também aqui, ó, processo, persistência e progresso. Fica a dica, hein, pessoal? Ô, Léo, incrível demais esse papo. Cara, histórias reais. Conta uma história pra nós aqui do Léo. Pode ser da infância, da adolescência, algo curioso que você nunca contou antes, Léo, que você nunca contou num podcast, que você nunca contou numa entrevista, algo que te marcou, ou algo que você quer também deixar aqui pra gente registrado, porque nós somos caçadores de histórias e a nossa missão é conectar isso com quem tá lá do outro lado. Cara, tipo assim, eu hoje de manhã, na hora que eu lembrei que a gente ia ter esse bate-papo, eu fiquei pensando, e eu já penso isso várias vezes, que, cara, minha vida é uma história cheia de aventuras, cheio. Boas, algumas não tão legais, enfrentei vários problemas. Eu acho que os problemas aconteceram para poder me tornar uma pessoa melhor. Então, cara, história eu tenho várias, tem várias histórias malucas.
Não sei que história que eu posso falar. Você quer uma história triste ou uma história alegre? Não, pode contar uma história alegre aí pra gente ficar nessa vibe aqui. Pra você ter ideia, eu sempre fui muito louco com esporte. E na Copa do Mundo de 1994, eu falei para meus pais, principalmente minha mãe. Minha mãe sempre me apoiou, sempre me brigou pelas minhas coisas. Eu falei assim, mãe, eu quero ir para a Copa do Mundo. Eu tinha 14, 15 anos de idade, eu quero ir para a Copa do Mundo. E é diferente de hoje em dia. Eu quero ir para a Copa do Mundo, quero ir para os Estados Unidos, quero ver a Copa inteira, eu sou louco com o Brasil, tal, futebol. Aí minha mãe falou assim, beleza, vou te dar esse de presente, você vai para a Copa do Mundo. Só que aí teve um problema, que tipo, naquela época eu ia para uma excursão e você não podia viajar sozinho. E aí ia ter uma reunião da excursão, que a excursão ia falar todos os negócios, e minha mãe disse, vamos lá que a gente vai dar um jeito. Minha mãe colou num cara que estava indo, sem os filhos nem nada, disse, cara, o sonho do meu filho ir, mas ele precisa de você assinar um documento, você tem que ser responsável por ele. Aí o maluco virou, me olhou pra minha mãe e disse, cara, como que eu vou ser responsável pelo seu filho? Nem sei o que seu filho vai aprontar, não vai nem nada. Mas o cara comprou ideia. Eu disse, beleza, vou com o Léo, vai ser você responsável pelo Léo. E nós fomos. Só que o cara ia ser responsável por mim. Só que no segundo dia de excursão lá nos Estados Unidos, o cara pirou o cabeção e começou a ir pra gandaia, começou putaria, sei lá, cachaçada. E eu não podia, nos Estados Unidos você não pode entrar, você não pode beber na rua nem nada, eu não podia fazer nada. E aí tinha um pai lá com o filho, que também o cara era fã de São Paulo, corintiano. Ele viu minha situação, disse, cara, peraí que eu vou te adotar. Vou te adotar e você fica com a gente, porque aquele cara ele é muito louco, você vai se dar mal, você não vai... Você vai dar merda, não vai não, continua nem na onda desse cara não. E esses caras me adotaram, eu fiquei na Copa do Mundo, assisti todos os jogos, assisti a final e tudo mais. E aí no dia eu tava empolgadaço, fiquei com eles, me acolheram, viajamos, fizemos muitos passeios. E aí o Brasil foi campeão, e aí nós fomos pro hotel comemorar, os maiores foram pra baladas, essas coisas, e os menores ficaram no hotel. E nisso meu pai me liga no hotel e fala assim, cara, cadê você? Você, como, cadê eu? Eu estou aqui comemorando, o Brasil campeão. Cara, você esqueceu que a gente vai se encontrar aqui no Caribe, que o seu vovô vai sair daqui 1 hora? Eu falei assim, putz, pai, foi mal, tipo, eu tô no meio da festa, não sei o que eu vou fazer, não. E aí, tal, ou seja, comecei com a minha mãe lá atrás, brigando pra eu poder ir, arrumou um maluco, de repente lá eu troquei, perdi o voo para encontrar com meus pais, aí na hora que eu cheguei, aí eu consegui um voo depois lá para chegar, encontrei com meus pais em Cancún. Não esqueço a cena, eu chegando no táxi em Cancún, meu pai na porta, de braço cruzado. Eu disse, cara, acabou a alegria, agora eu vou tomar um cacete, porque eu fiz meu pai comprar outra passagem. Enfim, no final das contas, eu levei um presentinho pra eles, tal, os caras bem amenizada, e aí, tipo, cara, foi uma viagem ligada ao esporte. Sim, total. Sempre fui ligado e foi do caramba, foi muito legal. Cara, isso aí foi Atlanta, 94? Não, a final foi em Los Angeles. Los Angeles. Eu acompanhei desde as oitavas, que foi em São Francisco, depois Boston, depois Los Angeles e Los Angeles. Cara, a maior viagem da minha vida, disparado. A final do Tetra. A final do Tetra. Você tava lá? Tava lá. Depois de 24 anos, o Brasil não ganhava um título. Eu tava lá no estádio. Cara, é sensacional. Eu tenho até hoje os ingressos guardados, as fotos. É muito bacana. E depois eu tive a oportunidade de ir aqui no Brasil em 2014. Eu não lembro agora quando foi no Brasil. E agora a minha próxima viagem, ano que vem, vai ser... Tô na minha vontade de levar o meu filho para vivenciar isso que eu vivenciei junto com ele. Legal demais. Só que eu vou ter que cuidar dele, né? Não dá para deixar o moleque largado. Botar ele no avião com o maluco. E, cara, é o seguinte, você fala italiano? Não? No parlo. Eu queria saber como é que a gente manda um abraço pro Roberto Baggio daqui. Putz, como que é? Não sei. Não sei. Alguém sabe aí, pessoal? Mas, cara, não precisa mandar um abraço. Você tem que agradecer muito, cara. Valeu, Roberto Baggio, demais, por 94 ali, ó. Mas você é inesquecível. Mas teve momentos da Copa, por exemplo, naquele jogo, o primeiro jogo que eu fui assistir, que era o meu primeiro jogo, tipo, minha mãe comprou o pacote, oitavas, quartas, semifinal.
Pô, no primeiro jogo, São Francisco, um calor insuportável, o Leonardo vai me dar aquela cotovelada, é expulso. Eu falei assim, cara, esse cara tá me fudendo. Isso foi não, contra... Corta aí depois. Hein? Isso foi contra Holanda? Estados Unidos. E esse cara vai ser expulso, o Brasil não vai ganhar, vai acabar a Copa pra mim. O que eu vou ficar fazendo? Quero ver futebol, tal, tudo mais. Mas você podia ir nos jogos, mesmo o Brasil não estando nos jogos. Mas ali foi um aperto apertado. Depois vem ainda Holanda, que o Brasil meteu 2-0, depois 2-2. Depois pênalti. Cara, foi aos trancos e barrancos, mas graças a Deus foi... O da Holanda é aquele que tem o golaço do Roberto Carlos? Que ele faz no meio de campo? Não, tem o gol do Branco. Do Branco, Do Branco, que faz aquele bomba, golaço. né, Uma bomba que o Romário meio que tira o corpo assim, ela e entra. ela passa. Jogaço. Eu sempre gostei muito de futebol, mas depois de um tempo eu perdi um pouco o desejo pelo futebol. Eu acho que o futebol ficou meio sujo. Perdi um pouco do interesse no futebol. Eu também sou cruzeirense. Aí o Cruzeiro veio aquele rebaixamento, veio aquela palhaçada toda. E aí mas o meu filho é alucinado. Eu sempre acompanho, eu sempre levo no estádio, jogo bola com ele, jogo muito tênis com ele. Então está prometido para ele que 2026, nos Estados Unidos, e levarei ele para assistir a Copa do Mundo. Legal, muito bom. História engraçada demais essa, hein? Muito bom. Jamais, minha mãe, não sei se ela teria essa coragem não, sua mãe foi... Minha mãe foi corajosa. Guerreira, foi idosa. Minha mãe sempre me empurrou, sempre foi muito brava comigo, muito rígida, mas sempre me incentivou para fazer as coisas. E aí isso leva comigo para sempre, esse aprendizado, e é o que eu faço muito com meus filhos. Vou te apoiar, estarei aqui, mas você tem que dar seus passos também. Exato. E vamos que vamos. É igual pedir pra Deus te ajudar a ganhar na loteria, mas você precisa jogar, né? Pô, aí fica muito difícil, fica fácil, né? Ficar só sonhando ali, vou ganhar na merda. Cara, joga. Vai lá, pô. Tenta. Vai lá. Ué. É isso aí. Pessoal, vocês estão gostando do papo? Tá incrível, não tá? De novo, Quebra-Mar é um espaço de histórias reais, essa que você acabou de ouvir aqui. Pra mim, foi como se eu estivesse vendo na televisão a Copa de 94 e a final, porque é inesquecível aquilo lá, tá? Inesquecível. Então a gente já tem aqui, ó, um papo muito legal, algo que eu aposto que nem todo mundo sabia do Léo, tá? Você que tá assistindo aí, quando você encontrar o Léo, por aí você vai falar assim, pô, Léo, manda um abraço pra tua mãe lá, né? Que é isso, que coragem que ela teve lá, né? Mas é isso aí. E pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quem tá assistindo aqui, ó, de BH, Minas, Brasil, ou até fora do Brasil aí, põe a legendinha. Casa de Praia é o lugar do esporte. Aqui tem futevôlei, beach tênis, esportes de luta, tem personal para você poder fazer também. É um espaço completo, tem uma área de recovery aqui, tem uma área de alimentação saudável. Então assim, sai, igual o Léo já falou aqui, ó, várias vezes aqui, ó, levanta a bunda do sofá, vem treinar, vem fazer alguma coisa. Tira essa descompressão da cabeça, sacou? Às vezes você tá vivendo aí, ó, sozinho no sofá, vivendo uma maratona de YouTube, mas a vida tá acontecendo aqui fora, é aqui fora. Esse programa aqui, ele é para te incentivar a sair do sofá. Não é para você ficar maratonando Quebra-Mar 10 horas, não. A gente vai mandar um e-mail lá pro YouTube, que você passar de 2 episódios para bloquear a sua conta aí, para você ir fazer um esporte e depois você volta. Você lembra da MTV? Lembro. Quando tinha aquele momento lá assim, que você ligava doido para assistir, mas tava lá assim, desligue a TV e vai ler um livro. Não lembro disso, não. Você não lembra? Não. Ela Legal. Ela ficava fechada. Lembra o SBT quando fechava, ficava todo colorido? Lembro, do SBT eu lembro. A MTV tinha uma época que ela ficava fora do ar, aí ficava uma tela preta que você... Vou assistir, aí tava lá, desligue a TV e vai ler um livro. Aí, ó, boa ideia. É sensacional, né, Léo? E assim, cara, eu acho que é legal esse papo que a gente tá tendo, porque a gente tentou juntar tudo aquilo que a gente acredita, aquilo que você falou também de acreditar numa parada. Somos loucos que acreditam em algo. E o que a gente tenta fazer aqui é conectar qualidade de vida, um bom papo, marcas que fazem sentido e que incentivam o esporte também. E, cara, para quê? Para que as pessoas realmente sejam impactadas com conteúdos de valor. Eu acredito que, assim, isso pode mudar a vida de uma pessoa. Às vezes a pessoa tá lá, solitária, sem um incentivo, sem um papo legal. Eu falei que não era papo de coach porque, assim, a gente não precisa ser um coach para incentivar o outro, né? A gente precisa simplesmente, assim, ter o olhar para falar, cara, vambora.
E nada melhor do que assim, o exemplo que você traz. Cara, você não sai correndo 20 quilômetros, você não sai correndo uma maratona. Você corre 100 metros, né? É dia a dia ali. E, cara, como que a gente pode, Léo, na sua visão, fazer com que as pessoas queiram viver com mais qualidade de vida, viver respeitando o corpo, né? Como que você vê isso, cara? Eu vejo, assim, isso é uma coisa legal. Eu, para começar no triatlon, a gente vai dando pequenos passos. E uma coisa que eu aprendi muito importante, a gente sempre celebrar as pequenas conquistas. Legal. Então, eu tinha dificuldade de nadar. Então, 100 metros que eu nadava, cara, era uma conquista. E é legal, tipo assim, para você chegar a grande conquista, você tem que celebrar as pequenas conquistas. E eu gosto muito de, quando eu estou fazendo esporte, de escutar podcasts, algumas coisas motivacionais. Tenho tentado ler cada vez mais. E eu acho que a gente precisa começar o nosso dia já com conquistas. Então, por exemplo, eu começo o meu dia já fazendo algum esporte, ou tipo assim, simplesmente arrumando a cama, ou fazer um café da manhã dos meus filhos, para aquilo que já é uma conquista, já é uma tarefa que eu já conquistei. Legal. E aí você vai celebrando cada uma delas. E aquilo ali vai te motivando para você cada vez mais buscar outras conquistas. Então celebre as pequenas conquistas. Faça pequenas. Não queira dizer, eu quero ser triatleta, eu já quero fazer um Ironman. Não. Faz um curto, faz uma prova, faz um treino e vai fazendo. Eu acho que tipo, as pequenas celebrações são importantes para a nossa motivação. E eu acredito muito que, nisso que você comentou, que de levantar a bunda da cadeira e fazer, mas eu acho que às vezes muitas pessoas precisam de um empurrão. Por isso que a gente acredita muito na comunidade, a gente acredita muito no propósito que a gente tem para a vida, não só como pessoa, mas como empreendedor, ligado ao esporte, e é isso. Então por isso que a gente sempre está criando alguns desafios, ou criando grupos, ou comunicando com a nossa comunidade, falando com as nossas pessoas. Sim. Cara, você quer correr? Eu tipo assim, na hora que eu comecei a postar muita questão de corrida, tal, tudo mais, as pessoas, pô, que legal, gostaria muito de correr. Não, você vai correr. Que dia? Vamos amanhã? Mas eu não consigo correr. Não tem problema, eu vou fazer uma caminhada com você. Eu vou fazer caminhada, mas seu tempo, não interessa meu tempo. Eu, tipo assim, pra mim pode ser um tempo que pode me atrapalhar, mas tipo assim, eu sei que pra você vai ser legal. Eu vou te dar um incentivo, tipo assim, eu vou te dar um pontapé, um empurrão pra você buscar algo maior. Eu acredito em você, né? Eu acredito em você. Então, o que acontece? É isso, eu tenho um grande amigo que me acompanha, que ele, tipo assim, estava desmotivado, depressivo. Cara, assim, não, todo dia, 5h30 da manhã, nós vamos correr. Não tem o que fazer, nós vamos fazer. Então, eu acho que a gente... Acho que eu tenho isso muito na minha vida, de ajudar as pessoas. E se eu puder me dedicar 10, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 5 horas que seja no dia, para tirar a pessoa da cadeira ali e fazer ela movimentar, seja no esporte, seja um desabafo, seja um ombro, amigo, para poder... Eu acho, tipo assim, eu acho que a gente tem esse papel na sociedade, como cidadão, como pessoa, para poder... Porque eu lá atrás, a minha mãe me ajudou. Minha mãe me empurrou na piscina, você se vira, vai nadar. Minha mãe me realizou grandes sonhos, me ajudou. Eu tive esse privilégio de ter, mas muitas vezes as pessoas não têm uma mãe. Às vezes as pessoas não têm um irmão, não têm uma pessoa no trabalho. Então eu gosto de lidar com as pessoas exatamente por isso, porque eu gosto de ajudar. Eu acho que eu tenho um grande propósito de vida que é ajudar as pessoas. Então o que eu puder fazer para nessa comunidade dar 1 minuto do meu tempo para poder ajudar, para poder incentivar, para poder dar uma palavra, ou correr, sei lá, enfim, qualquer coisa, eu vou fazer. Porque aquilo vai me fazer bem. E eu acho que você vai fazer muito melhor ainda para a pessoa. Então, nem sei se eu estou respondendo o que você me perguntou. Não, cara, eu tô Mas achando incrível eu aqui. peguei essa linha. Sim. E eu acho que a gente tem essa necessidade, entendeu? Cara, isso que você me falou, assim, isso que você acabou de falar, me marca também, porque a gente vem conversando aqui na produção e a gente teve uma discussão esses dias sobre o que é ser excelente. O que é excelência? Porque às vezes a gente faz um trabalho e falou, pô, esse trabalho foi massa demais, né? Todo mundo gostou e tal. Tá, mas como é que a gente repete isso? Porque
Porque isso tem que ser de dentro para fora, né? Então, assim, quando você traz, assim, o meu propósito é ajudar as pessoas. Então, tudo aquilo que você faz é com um propósito e aí você alcança a excelência dentro do que você busca. E aí a gente pensou e conectou isso também de que forma? Nós, enquanto equipe Quebra-Mar, cara, todo lugar que a gente for, a gente conhece as pessoas, se conecta com histórias reais e a gente tem essa leitura de se a pessoa está bem ou não está bem no dia, a gente precisa aprender a respeitar. Mas a excelência para nós é assim, é fazer a diferença também na vida das pessoas. Às vezes a conversa é igual assim, quando eu fico falando assim, Quebra-Mar é um espaço de liberdade, de histórias reais, é porque hoje a gente começa a entender que existem histórias incríveis no Brasil que elas precisam ser contadas. E quando você traz o ajudar as pessoas e o olhar pelo outro, cara, isso assim, para mim é muito forte. Eu perdi um amigo, né, um tempo atrás. Ele tirou a própria vida e ele era uma pessoa que a gente não enxergou a depressão chegando, sabe? Ele era uma pessoa, Léo, que ele surfava, um baita surfista, que assim, virava swell na Costa Rica, você ligava para ele estava na Costa Rica, virava swell, o cara estava na Austrália, rodava o circuito, porque era um apaixonado pelo surf. Na época da faculdade, ele descia 4 da manhã em São Paulo, estava no Mackenzie, descia 4 da manhã, pegava surf em Ubatuba, à noite ele estava na faculdade. Esse cara era apaixonadaço, né? Vinha de uma boa família, tinha uma boa base, super sangue bom, só que um dia perdeu a motivação, só que ficou invisível, ninguém viu, não falou pra ninguém. Um dia encontram ele na casa dele, assim, sem vida, e assim, isso toca muito, né? Tocou muito a gente na época, porque não era a pessoa que a gente olhava e falava assim, isso pode acontecer. Pelo contrário, era aquela pessoa que chegava aqui e te colocava lá em cima, alto astral, e quando você olha, você fala assim, cara, é tão silencioso algumas coisas, que se a gente não tiver o olhar pelo outro, a gente não vê, principalmente no dia a dia, né? Você está na correria, você fala uma coisa, ou às vezes o jeito que você fala ou o que você não fala, gera um impacto grande na vida das pessoas. De arrepiar. Eu também já tive perdas também de amigos que passaram por esses momentos de te tirar a vida. Hoje isso está muito, e acho que tal da internet, né? Esse lado negro da internet tem um lado super positivo, mas tem um lado também negativo. Tipo assim, que as pessoas estão esquecendo o valor da vida e estão esquecendo, tipo assim, e esquecendo muito, tipo assim, de dar uma mão pro cara que está do seu lado, o seu companheiro, pessoas. Tá tudo muito no egoísmo, tá tudo muito na vaidade. As pessoas não olham mais para as pessoas. As outras pessoas hoje olham muito mais para negócios, para bens, tá se perdendo, sabe? Essa essência. E eu, tipo assim, eu acredito ainda muito na essência das pessoas, do amor verdadeiro das pessoas. Muitas vezes, tipo assim, eu às vezes até me prejudico de estar naquele momento que eu podia estar fazendo outra coisa para mim, mas estar ajudando uma pessoa. Mas eu acredito muito nisso. Posso não ter a contrapartida, mas eu vou dormir, na hora que eu deitar minha cabecinha no travesseiro, eu vou estar tranquilo do que o meu papel está sendo feito. E eu faço sem nada, não quero nada em troca. Eu quero só que a pessoa, quando for deitar, também fale, pô, o Léo me ajudou, pô, que legal, eu posso contar com uma pessoa. Porque eu, tipo assim, um dia eu vou precisar também, como sempre preciso. E aí tem as pessoas que vão me acolher. Então eu acho assim, que falta essa empatia maior nas pessoas. Essa semana mesmo fui buscar meu filho na escola, dei seta, porque uma pessoa estava saindo da vaga, eu dei seta para poder esperar a pessoa sair para eu poder entrar. Cara, um carro atrás não parava de buzinar, e eu tive que sair do carro e assim, será que você pode esperar só um pouquinho, só para o carro sair para eu poder colocar meu carro? Um pouquinho só de paciência, as pessoas não têm mais paciência. Exato. Então, tipo assim, tá difícil. Mas eu acredito que vai dar certo ainda. Fé na humanidade, né? Fé no ser humano, total. Ainda que as coisas são possíveis. Eu nem sei como, Léo, a gente foi para esse lado assim, e eu acho que é responsável até da nossa parte deixar um recado aqui, que é assim, pessoal, se você que está vendo aí, está passando por qualquer situação difícil, por situações de tristeza profunda, de se sentir sozinho, de sentir que chegou no fundo do poço, existe uma solução, nada está perdido. Enquanto você estiver respirando aí, tiver ar aqui, ó, batendo, coração batendo, né, Léo? Tem uma solução, não importa a situação que você está passando.
Não importa, nada é impossível para você sair disso. Só que assim, procura ajuda, não guarda isso só para você, porque assim, de novo, a nossa mente, né, Léo, ela é nosso maior aliado, mas também é o nosso maior adversário. Então não deixa a sua mente te vencer, busca ajuda profissional, tá bom? E também, quem quiser, pode vir para casa de praia, que será bem recebido aqui. Não precisa se preocupar com questão de financeira. Nós vamos entrar, colocar o pé na areia, sol, vamos bater uma bola, vamos ter um momento de distração para a gente tentar ajudar a sair da situação. Esse é um papel que a gente precisa fazer. Sensacional. Já fica esse grande convite do Léo aqui. Vem para cá, pessoal. Tá vendo? Ó, já não tem nem só que procurar ajuda. Vem aqui, ó. Vem fazer uma terapia aqui, ó, com o pé na areia, vitamina D do sol. Obrigado, Léo. Obrigado. Sensacional. Não tem roteiro, tá, pessoal? Isso aqui a gente... E Léo aqui, ó, estabeleceu isso agora com vocês. Então fica o nosso compromisso. Ô, Léo, a gente começou falando de qualidade de vida, de bem-estar. E isso é muito legal, porque assim, é o lado A e o lado B das coisas. E você foi para um lado que eu queria te perguntar também, que é a internet. O Instagram, principalmente, assim, né, que a gente vê muito e tal. Dá o pi aí se o YouTube for cortar, porque eu falei o nome da rede vizinha. Mas o que rola? Principalmente no pós-pandemia, os negócios se tornaram muito mais digitais, né? Porque na pandemia você não tinha essa aproximação. E a gente vê as redes sociais como uma vitrine, muitas vezes daquilo que a gente quer mostrar que a gente é. E assim, o consumo disso mexe muito com a mente também, né? Como que você lida hoje, fora dos negócios, com a internet, com o digital, rede social? Eu sou consumo, não tem jeito, tipo assim, Exato, não tem jeito, assim, não tem como fugir das redes sociais, da mídia. Vou mandar um recado aqui para minha assistente de marketing que vai brigar comigo, que eu não avisei que eu vinha aqui hoje gravar, porque essa é a briga que eu tenho. Que ela briga comigo sempre assim, cara, você tem que meter a cara, você tem que se expor, você tem que falar dos seus negócios. Só que eu não consigo. Não é que eu não consigo, não é vergonha nem nada, tipo assim, não sei te dizer o que é que acontece. Eu brigo com ela sobre isso, falo assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho tipo assim, que os negócios têm que se vender pela experiência de se vender. Tipo assim, eu não quero, tipo assim, cara, eu tenho que ir lá me expor, falar, eu não sei se eu consigo, eu tenho essa dificuldade. Eu entendo um pouco disso, porque assim, quando a gente olha para a internet como uma fonte de venda ou até de publicidade, o que eu vejo? Eu vejo... É a Disney, né? E assim, é muito agressivo, né? Do tipo assim, o meu produto é o melhor, o meu lugar é o melhor, as pessoas se auto-vendem ali do negócio, que eu acho que é um pouco disso, assim, que você fala assim, cara, eu não quero parecer algo que eu não sou. Falou tudo. Assim, eu não quero vender, eu quero que as pessoas me conheçam como o Léo que ajuda as pessoas, como o Léo empreendedor, o Léo pai de família, tem família e tal, mas se eu começar, eu fico pensando, se eu ficar me expondo muito, parece que eu quero forçar as pessoas a me aceitarem. Entendi. Me verem. Cara, eu disse, eu não quero. Eu quero igual a gente tá aqui, tipo assim, encontrar uma pessoa, bater papo, conversar, o cara me conheceu, eu abri meu livro, minha vida, mas eu sei que tipo, a gente tá trocando ali olho no olho e tá sendo verdadeiro. Exato. E aí, tipo assim, como a gente vê muita coisa falsa na internet, eu fico com medo das pessoas me ver falsidade do meu lado. Claro que eu não vou ser falso e eu jamais vou aceitar fazer alguma coisa na internet que eu não acredite. Mas o que mais tem coisa hoje na internet é coisa que as pessoas são falsas. Uma vitrine, né? É uma vitrine. Você tá vendo? Eu tipo assim, nada contra. Eu tenho muitos amigos, amigas que vivem disso. Sim. É o trabalho deles, mas não é a essência do Léo. Eu, tipo assim, eu sempre falo assim, eu sempre prefiro estar nos bastidores. Sempre prefiro estar atrás das câmeras. Mas, às vezes, a gente vai ter que fazer isso, não vai ter jeito. Tem uma hora que a gente vai ter que se expor. Sim, infelizmente. Mas aqui, assistente do Léo, pode brigar com ele, tá? Briga com ele, tô falando com a sua assistente aqui, pra ela brigar com você. Porque, assim, esse papo aqui, Léo, se for pra gente falar de publicidade, divulgação, isso aqui tá incrível, assim. Eu acho que as pessoas, sim, precisavam ouvir mais você falar, porque isso que você trouxe aqui, cara, comigo, assim, me tocou, me deu uma ideia legal na cabeça aqui.
eu vou querer ser essa pessoa que vai te ligar e falar assim, cara, vamos correr junto um dia e me ajuda a correr? Toda hora. A hora que eu estiver querendo parar de correr, eu quero ver como é que vai ser ali, ó. Porque ter um parceiro que não te faz desistir da parada e depois você faz a engrenagem girar, é o que eu acho que vai funcionar. Então, assistente, coloca o Léo mais vezes para falar, e esse espaço aqui é seu, viu, Léo? Obrigado. Desde já fica o convite aqui para a produção organizar contigo também, para que você volte aqui outras vezes, que vai ser incrível. Vamos fazer a parte 2, tá, pessoal? Já fica combinado. Já depois já fala com a assistente lá, já deixa tudo combinado. Eu tenho reunião com ela amanhã. Ah, é? E eu já vi tudo que vai acontecer. Não mande um spoiler pra ela, porque eu tô te falando. Você precisa falar, você precisa se expor, você, tipo assim, é legal. Não, Ive. É como a gente faz isso, né? É como a gente faz isso. Inevitavelmente, a gente precisa das redes sociais, a gente precisa utilizar isso. Existe, sim, né, esse boom, essa nuvem que vai ali, confunde tudo, mas ela possibilitou também, de uma certa forma, aproximar as pessoas, né? Demais. Isso é uma coisa ótima. E aí, Léo, nesse lance da qualidade de vida, é o que a gente consome e como a gente consome, né? E quando a gente consome, né? Porque, assim, TikTok... Opa, falei de novo aqui, foi mal. Mas essas redes sociais elas te acostumam a ser imediatista, né? Você tá aqui assim, é um vídeo de 20 segundos que vai te ensinar a fazer uma coisa. Ou seja, talvez você não precisa mais gastar 1 hora, 2 horas para ver uma coisa mais elaborada. E sem falar que agora vem a inteligência artificial que faz tudo pra você, né? Poxa vida. Tipo assim, você não... Cara, daqui a pouco não tem faculdade, não tem mais nada, porque, tipo assim, você joga lá na inteligência... Minha esposa foi fazer uma apresentação, eu falei assim, ela me mostrou, ela sempre me mostra os trabalhos. Eu falei assim, nossa, mas que isso? Isso é de outro mundo. Eu sei, é nada que uma inteligência artificial não possa te ajudar. Sim. Cara, é bizarro. É bizarro. É bizarro. E aí, tipo assim, Pô, eu sou old school. Tipo assim, mas eu gosto muito da tecnologia, eu gosto muito o que traz de bom a gente utilizar. Mas, cara, daqui a pouco eu não sei o que vai acontecer do mundo, não. É muito louco. Qual vai ser o nosso papel, né? Ajudar as pessoas, Ajudar as pessoas. Acredito demais nisso. Deixar a inteligência artificial trabalhar, produzir aquilo que a gente precisa no digital e a gente vai viver como ser humano. Eu acredito muito nisso. Eu acho que ainda é esporte. Praticamente. Eu acho que eu tenho uma validade ainda mais a longo prazo aí para alguma coisa. Bom demais. Pessoal, o papo tá bom, tá excelente aqui. Eu queria fazer também desse espaço para gerar mais um agradecimento aqui para um dos nossos parceiros, Léo, a Capspa. Você tem spa? Tenho spa. Tem spa? Então, você sabe vou ter um spa. Como é que é? É um spoiler também, vamos ter um spa em breve. Vamos ter um spa, vai ter um spa em breve. Porque hoje, na parte de esporte, na parte de recuperação, a gente usa, né, spas para fazer a crioterapia ou fazer o contraste, água quente, crioterapia. Bom saber que você tem spa, porque a Capspa, ela é uma capa que protege a sua spa. Ela protege do sol, dependendo de onde você colocar, para, né, conservar. Protege o seu pet, se ele estiver passando em cima da capa ali. É uma capinha enrolável, adaptável, bonita. Legal. Desde já, então, vou depois te passar algumas dicas da Capspa, mas eu queria agradecer aqui a Capspa por apoiar a nossa iniciativa. E eles têm uma coisa muito curiosa que a gente falou aqui, Léo, que assim, eles procuram fazer uma publicidade e gerar um posicionamento que não é de produto, preço, oferta. É algo do vivo e inesquecível. Então, assim, é muito legal, porque a gente tem um contato bem próximo com eles e o dono, que é o idealizador, ele leva a equipe dele para andar de jet ski. Legal. Ele leva a equipe dele para dar volta na Lagoa da Pampulha, para correr. Ele promove ações desmarketizando o mercado. Então, assim, e ele usa muito isso de assim, cara, como eu posso te ajudar? Porque assim, aí você vai ver uma pessoa incrível de bater um papo, mas no fundo ele tem um produto que gera toda a energia para empregar pessoas, né, para poder gerar essa solução. Capspa, muito obrigado. Vamos viver o inesquecível. Léo, Capspa para você também. Gente, tá incrível o papo, não tá? Vocês estão gostando? Produção, sinaliza aí, estamos indo bem? É isso aí. Ô, Léo, ainda não é o fim, tá? Mas estamos se aproximando dele.
Mais uma vez eu te agradeço aí por abrir as portas da Casa de Praia, por estar aqui com a gente, né? Entregar um pouco do seu tempo e mais do que isso, a sua história, porque isso ninguém pode viver no seu lugar e só você pode vir aqui e contar. Pessoal, eu vou pedir para o Léo deixar um recado para o mundo aqui agora. E aí, assim, essa é a mensagem central que vai ficar para vocês. Para mim, ficou muito aprendizado aqui hoje, tá? Acho que ficou recados aí para a produção praticar esporte, ficou muito aprendizado aqui de como viver, como você criar uma ótica de equilibrar a sua vida com a sua família, com o seu trabalho e com aquilo que você acredita e com o que você ama, o esporte. É possível, né? Exige disciplina. A gente não está contando nenhuma história aqui, né, Léo, que é um conto de fadas. Não estamos inventando a roda. Não estamos inventando a roda. Tem muita dor nessa corrida, tem muito desafio, mas é assim, você não vai sair correndo 21 quilômetros, 42, mas você pode começar fazendo uma caminhada. Então pensa nisso, galera, pensa nisso e pense que esse benefício é pra você. A vida tá te chamando aqui, hein? A vida tá te chamando, vem pra fora, vem viver. Abre a porta de casa, olha esse diazão que tá rolando aí e aproveita a sua vida. Léo, o que você quiser, Léo. Papo aberto, ideia na cabeça, papo fora da caixa, fica à vontade. Cara, bom, eu já te falei que eu não sou muito de falar, sou tipo assim, eu sou um cara super alegre, mas meio sério, mas eu acho que é legal a gente dar voz às pessoas. Perfeito. Às vezes as pessoas estão caladas porque às vezes a gente não dá uma oportunidade. E graças a Deus eu cheguei onde eu cheguei, quero ir mais longe, mas é porque oportunidades foram me dadas. Minha família, meus sócios, amigos, os inimigos que eu nunca busco ter, nunca fui uma pessoa de ter brigas. Aliás, eu sou amigo de todas as academias de beach tênis. Toda sexta-feira eu jogo beach tênis numa academia concorrente. A gente tem uma grande amizade com todo mundo. Acho que tem espaço para todo mundo. E eu acho que as pessoas têm que deixar um pouco de lado a negatividade. Nem sei se existe a palavra negatividade. E ser mais positivo. Acordar ali, que dia chato. Cara, não, faça do seu dia um dia melhor. Vai lá no espelho, dá aquele sorrisão. Cara, só você pode fazer o seu dia ser melhor. O que eu posso fazer para o meu dia ser melhor? Reclamar, xingar, brigar. Cara, eu não sei se vai ser seu caminho, mas faça as suas entregas, faça as suas pequenas conquistas. Celebre as pequenas conquistas. Tenha ao lado pessoas que te levam para cima, que te empurram. Se pessoas que estão ao seu redor, que dizem ser amigas, mas sempre estão te barrando, sempre estão te freando, essa não é amigo de verdade. Tira fora da sua vida, tipo assim, você tem que, continua, persegue seus sonhos. Enfim, eu acho, tipo assim, que a gente tem que a vida é uma só, a vida é agora, não dá para esperar, não vai cair do céu. Papai do céu ajuda muito, mas tipo assim, se não for por nós, a gente não vai conseguir. A vida não é mil maravilhas, eu tenho milhares de problemas, mas eu tenho que saber lidar com os problemas. Então acho que é isso, acho que ser positivo, praticar o bem. Eu tenho ainda o meu instituto Pratico Bem, ainda vai sair do papel. Eu quero muito ajudar mais pessoas de uma forma mais estruturada. 2025 isso vai sair do papel. Então acho que esse é o caminho. Tipo assim, confiar nas pessoas, ter amizades verdadeiras, ter empatia com as pessoas, enfim. Eu acho que é isso. Acho que estender a mão um ao outro e ajudar as pessoas para um futuro melhor. Porque o futuro, tem internet, tem todas as coisas, é legal, mas tipo, cara, mas sempre vai precisar do ser humano. O ser humano, ele vai existir sempre. Então, acho que é isso, esse é o caminho, a gente ser cada vez mais humano. Eu acho que o meu recado é pra galera, seja humano, seja positivo, seja feliz, celebre a vida é agora. Valeu, a vida é agora. Léo, quero te agradecer.
Quero te desejar muita sorte, muito treino para você, para essa próxima prova que você está se preparando. Fica aqui o espaço para que você volte, para que você traga novas experiências para a gente, para a audiência aí. Eu acho que ficou uma lição aqui. Mais do que isso, assim, a vida é agora, a vida está chamando, e pratique o bem, rapaziada. A gente não pode mudar o mundo, né, Léo? Mas se a gente conseguir impactar aquele que está do nosso lado um pouquinho, isso vai reverberar, isso vai conectar. A gente tem que ser coisas. exemplo. Exatamente. Ser exemplo. Exatamente. Esse é o caminho. A gente tem uma outra frase que a gente fala aqui também, que é assim: tenha um plano, tenha um sonho, faça um plano e trabalhe duro. Isso. É uma tríade ali que, ó, já fez o plano, tá trabalhando, então acredita, confia. Vai. E vai que vai né? dar certo. Vai dar certo. Pode acreditar. Isso. Pessoal, eu conversei com o Léo Carmo. Escreve aí nos comentários o que vocês acharam desse bate-papo. Ele vai voltar aqui para contar mais histórias pra gente. A gente vai se ver por aqui. Léo, muito obrigado. Eu quero agradeço. deixar algo para você, antes de você mais ir presente? Aqui. Mais presentinhos aqui, porque aqui a gente... Os famosos recebidos. Os famosos recebidos aqui, ó, o unboxing. Isso aqui é para você... Deixa eu colocar assim pra quem faz o triatlozinho... ó, a mais puro açaí. Agora você vai sair daqui nesse diazão, vai se refrescar, tá? Obrigado, pessoal. Esse aqui, pessoal, é o açaí da Mais Puro Açaí, um açaí brasileiro, é um açaí puro, que é para sua dieta, que é para você fazer, dar o seu boost ali antes de correr, ou pós a atividade física, ou para você simplesmente curtir o seu diazão aí. Mais Puro Açaí também. Acesse aí o link na descrição, conheça mais um pouco sobre os caras e vamos apoiar as iniciativas nacionais também. É isso. Léo, irmão, muito obrigado. Agradeço valeu demais. Prazer, valeu. Tamo junto, precisando, casa de praia tá aberto para todo mundo, gente. É só chegar, pisar na areia que tamo junto. Esse foi o Quebra-Mar com o Léo Carmo aqui na Casa de Praia BH Layback. Satisfação, rapaziada. Obrigado. Valeu.